Bom dia para todo mundo. Vamos começar? Vamos começar fazendo um raio-x da sua vida financeira? E aí, como tá a sua vida financeira? Bom dia, Vanessa. Me ouve direitinho? Tá tudo certinho? Tudo certinho com o som? Nem preparei uma musiquinha pra gente poder esperar o Instagram avisar. E aí, ei, Rafa? Gabi, bom dia pra todo mundo. Aqui, eu quero saber de ontem, se vocês gostaram da aula de ontem, se tudo que eu falei ontem fez sentido. Quem assistiu ao vivo, quem assistiu na gravação. Quero muito que vocês me contem, que vocês me digam aqui como foi ontem pra vocês. Como é que a gente precisa entender, né, a nossa mente, como é que a gente precisa preparar a nossa mente para a riqueza. Não é isso? Gabi me contou que tava ela e o marido, achei super legal isso. Inclusive até dei os parabéns, porque quando o casal, ele consegue se organizar ali em conjunto, é muito legal, é muito importante ter essa cumplicidade do casal, então é muito legal. Gabi, aproveitando então, antes da gente começar, ó o livro que eu te falei ontem, ó, Os 4 Compromissos. Esse livro é um livro sensacional. É um livro super fininho, gente, ó. E aí o meu, né, como em todos os meus livros, ficam todos... Esse livro é um livro muito bacana. E aí são 4 compromissos que você assume com você. E que você passa a entender muitas coisas. Que é muito mais sobre o outro, às vezes... Muito mais sobre a gente do que sobre o outro. E aí, às vezes acontece, sei lá, eu até falei esses dias pra uma mentorada minha, que às vezes você entra no ônibus e aí o cobrador do ônibus olha pra você assim com aquela cara feia e aí você para e fala assim, nossa, que mal educado, né? Como é que pode? Por que o cara me tratou assim? E a gente traz isso pro pessoal e não é sobre você, é sobre ele. Ele talvez não estava num dia bom. Ele nem... te viu, ele nem... Não é que ele não se importa com você, é que ele não te conhece. E a gente leva tudo isso pro lado negativo, pra gente. Então, é muito legal. Olha lá, a Liliane tá falando, eu tinha indicado pra Liliane. E aí ela adorou o livro. Inclusive, a Liliane colocou audiobook, não foi, Liliane? É muito interessante isso, porque a Liliane, por exemplo, ela sempre me pede indicação de livros. A Liliane participou da mentoria Turma 2, né? Que inclusive segunda-feira, dia 10, nós estamos juntos, sem ser nessa na outra, para fazer o encerramento, né? E aí, ela me pediu e eu indiquei alguns livros para ela e ela bota audiobook. Porque o audiobook é muito legal, porque tá ali, é disponível, tem no Spotify... Ó, o autor é Dom Miguel Ruiz com Z. O livro é Os 4 Compromissos. Tá vendo que eu falei pra vocês? Quando a gente olha a capinha dele, ele parece meio sem gracinha, né? Pois é, quando me indicaram, eu falei, nossa, jura que esse livro é tão legal? Mas ele tá? Ele é muito legal e ele vale super a pena. Então vamos para o nosso tema de hoje. Vamos começar? Então eu quero começar fazendo dois desafios para vocês. O primeiro... é que vocês cliquem no aviãozinho e mandem para muitas pessoas. Vocês viram que a minha live é muito bacana. Modéstia à parte, eu preparei conteúdo de muita qualidade para vocês. O nome do livro, Kelly, Os 4 Compromissos. Enquanto vocês anotam o nome do livro, deixa eu colocar aqui a aula de hoje, né? Raio-X financeiro. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó. Opa, raio-x financeiro. Pronto. Fixado o tema da live, raio-x financeiro, bora então pra gente falar sobre o nosso raio-x financeiro, né? E aí eu tô... Peraí que meu celular tá meio enroscado aqui. Só aí. Raio-x financeiro. Então... E aí, vocês topam fazer um raio-x financeiro comigo? Ah, eu tava falando do desafio, né, quando eu parei pra colocar o tema da live. Quero que vocês cliquem ali, né, no aviãozinho, manda pro máximo de pessoas que vocês puderem.
Como eu falei pra vocês, minha live sempre é muito densa de conteúdo de qualidade. Então eu quero ver se a gente chega lá naquele númerozinho que a gente tá vendo em 18, ontem ficou em 25, 23. Eu quero ver se a gente consegue chegar a 30. Então, bora me ajudar a chegar ao maior número de pessoas possível. Qualquer coisa que vocês precisarem ou dúvida, vocês vão me perguntando aqui, combinado? Então, pra começar, eu quero que vocês me digam como tá a saúde financeira da vida de vocês. Quando a gente não tá passando muito bem, o que a gente faz? A gente vai ao médico, não é isso? Pois é. Então eu quero que a gente pare hoje. Hoje eu quero papel e caneta na mão, porque a live de hoje, diferente da live de ontem, a live de ontem foi muito conceitual, foi muito pra gente poder parar, pensar, refletir. A live de hoje não. A live de hoje, a aula de hoje é diagnóstico mesmo, tá? O diagnóstico financeiro eu faço na mentoria ali individualmente com cada um, né? Entendendo as finanças de cada um. E hoje eu quero te dar algumas ferramentas para que você possa olhar e fazer um diagnóstico da sua vida financeira sozinho, tá? Então, para começar, papel e caneta, e eu quero que vocês coloquem de 0 a 10. Que nota você dá para sua vida financeira hoje? Para, pensa e olha. Karine, mas sobre qual parâmetro? Sobre qual conceito você quer? Qualquer um. Eu quero que você pense em todas as receitas, tudo que entra na sua vida, tudo que sai da sua vida, como você tá num panorama geral. Eu quero que você pare e pense que nota você dá para sua vida financeira hoje. Quem quiser, coloca aqui pra mim. Eu quero saber se alguém que tá aqui dá 10. Alguém que tá aqui com a gente dá 10 pra vida financeira? Eu quero saber se alguém dá 10, se alguém dá 0. Ninguém dá 0, não. Eu tenho certeza que 0 ninguém dá. Mas 1. Alguém dá 1, dá 2, alguém dá 8. Galera da mentoria, eu quero saber que nota vocês dão pra vida financeira de vocês hoje, hein? Eu já sei que nota vocês deram no passado. Mas hoje eu quero saber, tenho certeza que a nota de hoje é totalmente diferente. Então, quero saber, quem tá participando das minhas mentorias, eu quero que vocês me contem que nota vocês dão pra vida financeira de vocês hoje, tá bom? Quem quiser, vai colocando aqui. E aí, eu quero que vocês pensem e reflitam sobre 7. Pô, 7 é uma nota boa. 7 é uma nota... Simone, você dá 0. Poxa vida, hein, Simone? 1,5. Que mais, gente? Ó, então eu quero que vocês anotem essa nota, tá? Vocês vão anotar essa nota. A Gabi dá 6. Depois da mentoria melhorou muito. Dohane dá 1. Eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês. Aqui, a Carol tá falando um negócio que era engraçado, ó. Antes ela deu 8 e ela viu que ela tava enganada. Olha que legal isso. Eu tenho vários clientes que fazem isso mesmo. Eu dou tanto. E aí quando a pessoa entende o potencial que ela pode, onde ela pode chegar, onde as finanças, organizando as finanças, o que ela pode ainda pra vida dela, ela normalmente acaba dando uma nota inferior. E isso não é ruim, neste sentido não, porque o que vai acontecer? Ela vai entender os pontos que ela precisa melhorar e vai traçar um plano de ação para poder chegar lá. Marido da Gabi dá 6, você dá 6 também, né, Gabi? Então vocês estão mais ou menos no mesmo ritmo aí, né? E é muito legal quando a gente consegue ter essa consciência financeira e hoje a gente vai trazer para dentro dos números tudo que a gente aprendeu ontem. Então, hoje a gente vai colocar um pouco, né? Hoje é um pouco mais de ação dentro aqui da aula, justamente para que você comece a entender. Porque ontem foi muito conceitual e a gente para e fala, não, entendi. Não, realmente, pode ser. Não, eu tenho isso mesmo. Esse negócio de preceito financeiro, eu me lembro da minha mãe falando isso, do meu pai falando aquilo. Agora, o marido junto fica muito mais fácil. É isso aí. Carol é um exemplo clássico disso, né, Carol? Eu também acredito nisso, tá, gente? Mas assim, não tem problema se você estiver sozinho. O meu caso, por exemplo, foi sozinho. Então, quem me conhece sabe a evolução que eu tive. E aí, o meu marido só acreditou que nós poderíamos sair. Na verdade, o meu marido, ele era aquele que ele não acreditava que nós estávamos endividados. Para ele tava tudo bem, para ele tava tudo certo. Para ele tava felizão, assim, né? Curtindo a vida. E aí, quando ele se deu conta de que realmente nós estávamos endividados, eu já tava começando, já tinha um plano de ação. E aí, eu comecei a traçar e comecei
Aí no meu plano de ação, e sabe o que acontecia? O meu marido me boicotava. Mas não era pessoal. É aquilo, né, que eu acabei de falar do livro. Não era pessoal, mas ele boicotava lá na aula de ontem. Ele boicotava na mente dele. A mente dele não acreditava que era possível, ele tinha vários preceitos financeiros. E aí eu tive que ensinar ele. Então eu comecei a ensinar dentro de casa. Eu tive que ir ensinando ali o meu marido aos poucos a poder controlar tudo isso, a poder entender. E são muitos conceitos que nós vamos falar na aula de hoje, vocês vão entender um pouco mais sobre tudo isso. E quem tiver com esses problemas dentro de casa, não se preocupe. Porque quando a gente muda, eu não sei se vocês já ouviram aquele clichê, né? Quando eu mudo, o mundo muda. É exatamente isso. É difícil de acreditar nesse primeiro momento, mas é assim que funciona e é assim que funcionou pra mim. Então eu posso contar pra vocês, tá? Então vamos lá, ó. Eu quero que vocês reflitam a respeito da vida financeira de vocês, porque vocês não têm ideia de como as suas despesas e como seus investimentos, eles revelam coisas sobre vocês. Ontem Liliane me fez um questionamento a respeito, né, de investimento. Karine, é normal eu pensar assim? É absolutamente normal a gente ter alguns pensamentos em relação ao dinheiro, porque algumas pessoas têm mais valor de segurança, outras pessoas têm mais valor de liberdade. Então a gente precisa entender tudo isso para poder prosperar, né? E quando a gente se entende, a gente se respeita, faz total sentido. Então é muito interessante entender. Agora eu quero que preste atenção assim, ó. Todo real conta. Então não vai se boicotar. Ó, a gente tá em 27, hein? Falta 3, hein, galera? Não vai se boicotar nesse momento, porque agora que a aula de ontem, como eu falei, vai fazer maior sentido pra você, porque agora que sua mente vai começar a falar: "Ei, Luana, bom dia". É agora que a sua mente vai começar a falar assim: "Foge disso aí". Então todo real conta e procura colocar o mais criterioso possível. E por onde a gente começa então, Karine? Você vai começar anotando o seu salário, sua renda, seu prolabore, que a gente chama de receita. O que é receita? Receita é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então eu coloquei até a setinha verdinha pra cima. Receita coloca dinheiro no seu bolso. Então tudo que é entrada de dinheiro, ele é considerado receita. Então quando você ouvir esse termo, você já sabe. Então é renda. Receita é renda. E a renda, ela pode vir de várias formas. E aqui é muito interessante, porque a maioria das pessoas que recebe vale refeição, vale auxílio refeição, auxílio alimentação, auxílio combustível, elas não colocam, não é? A gente raramente coloca esses vales ali no meio como receita. Ele é receita, tá? Então qualquer tipo de prolabore, aluguel, 13º, férias. Então eu quero que vocês coloquem ali quanto vocês recebem no mês, tá? Todas as fontes de renda. Agora vem o pulo do gato. Depois da renda, o que a gente coloca? O investimento. Ué, Karine, mas como assim? Sim. Essa é uma premissa básica chamada pague-se primeiro. O que é pague-se primeiro? É você automaticamente, quando entrar o seu salário, você definir o percentual que você vai tirar para poder investir mensalmente. E aqui, por que eu falo de percentual? Porque percentual acaba ficando um pouco mais fácil da gente mensurar. Porque às vezes a gente coloca 50, 100, 200, 500, R$1.000. E o que é R$1.000 para uma pessoa que ganha 2.000? O que é R$1.000 para uma pessoa que ganha 10.000? Então coloca em termos de percentual para que você possa ir aumentando. Então coloca, por exemplo, 5% do seu salário. Você acha que você consegue poupar 5% do seu salário? Você acha que é possível? De agora, no mês de agosto, que começa amanhã, do jeito que o seu salário entrar na sua conta, você definir que você vai tirar um percentual e vai investir? Você acha que é possível? Eu quero que vocês me digam aqui enquanto eu bebo água. É possível? É possível tirar um percentual assim que o salário entra? Vocês conseguem? Quero que vocês coloquem aqui. Vai colocando aqui pra mim, pra vocês irem me ajudando
aí conduzindo aqui da maneira como vocês precisam, tá? Então, a partir de amanhã, Carol tá falando que é. Então, quero saber de vocês. Quero que vocês vão me dizendo aqui se vocês acham que é possível. Eu acho que é extremamente possível e eu virei o jogo quando eu entendi isso, tá? Então, quando eu entendi e quando eu fiz isso, não consigo, não será muita coisa no começo. É isso aí, Vanessa. O que você pode colocar? Coloca um percentual e aqui, gente, vale 2%, 3%. Eu não tô falando para vocês já começarem com 10, 15, 20, 30, tá? Eu quero que vocês definam aí com vocês o percentual que vocês vão começar a poupar a partir de amanhã. A partir de amanhã, vocês vão ter um compromisso com vocês mesmo de valor. E é muito legal porque às vezes você começa com 2, no mês seguinte você coloca 3, no outro você coloca 4. E aí automaticamente você vai tendo uma mudança do modelo mental. E essa mudança de modelo mental começa a fazer sentido para você. E aí você começa a fazer disso um compromisso contigo mesmo. Você começa a fazer disso algo em prol dos seus sonhos. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre prioridades financeiras, e aí tudo isso vai ficar mais claro para vocês. A Carol tá falando que ela tirava um pouquinho, depois vi que dava para tirar o dobro. É exatamente isso, mas tem que começar. Não é, Carol? A gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é 1% se for o caso. O primeiro passo é 2% se for o caso. E sabe o que é mais legal? O legal é que, assim, existe um estudo que diz que 90 é igual a 100. O que é isso? Os seus problemas financeiros, eles vão ser os mesmos com 90% do seu salário ou com 100% do seu salário. Porque normalmente tem muitos gastos ali, a gente vai falar mais sobre isso, que você não consegue ver. E que aí boa parte do seu orçamento tá indo embora exatamente nesses gastos. Então começa a olhar para dentro de casa e ver o que é necessário para que você comece a se pagar. Mas a primeira coisa é você já definir agora. Então eu recebo, vamos falar de R$1.000 para a conta ficar mais fácil. Eu recebo R$1.000 e eu decido que a partir de amanhã, né, a partir do dia 1º de agosto, é isso mesmo, amanhã, eu vou poupar 5%. Então, automaticamente, quando o meu salário amanhã cair na conta, R$50 vai pra lá. Ah lá, o Bruno tá falando que ele aprova, né, que 90 é igual a 100. Não é isso, Bruno? O Bruno é um caso de sucesso que eu tenho aqui e eu tenho muito orgulho de contar a história, né, do Bruno. Tem um depoimento dele lá no meu Instagram falando sobre toda a situação financeira dele. Ele, vira e mexe, ele vem, né, ele dá depoimento nos grupos e eu fico super satisfeita com a evolução que o Bruno teve, assim como vários outros casos, e é muito legal. Basta a gente querer e basta a gente se comprometer com a gente mesmo. Gente, nós estamos em 24, hein? Eu quero chegar a 30. Clica no aviãozinho aí e vai mandando para as pessoas. A monitoria da Karen tá mudando a minha vida. E olha o que o Bruno fez. Ele foi meu mentorado ano passado. Já tem quase um ano, né, Bruno? É muito legal isso, eu fico super satisfeita. Depois, gente, vem despesa. O que é despesa? Tudo. Ó, setinha vermelha. Tudo que tira dinheiro do seu bolso. E aqui a gente precisa prestar bastante atenção. Por que a gente precisa prestar atenção? Porque o ideal é a gente categorizar os nossos gastos. O que é categorizar os gastos, Karine? É você entender quanto você gasta com moradia, com alimentação, com despesas pessoais, com saúde. Quanto você gasta com impostos. Impostos a gente nunca coloca na planilha. Quanto você gasta com lazer, que é outra coisa que a gente nunca coloca na planilha. Então é muito importante a gente entender o nosso padrão de gastos, a gente entender o nosso padrão de consumo. Como eu falei lá no comecinho, os nossos investimentos, as nossas receitas e despesas, elas dizem muito mais sobre nós mesmos do que a gente imagina. Então, quando você parar para fazer conta, quando você parar para olhar ali para dentro, você vai falar: nossa, não é que eu tenho, é assim que funciona a minha vida mesmo? Não é que eu coloco ali as despesas e que a gente faz contabilidade mental. Então a gente imagina assim: eu ganho X, eu gasto Y e, gente, a conta não fecha.
olha, o meu planejamento, a conta ia fechar e eu não tô entendendo por que a conta não fecha. É muito importante entender isso. É muito importante você categorizar os seus gastos e não ocupar. A gente fica ocupando memória RAM, né? A gente fica ocupando o nosso cérebro com coisas desnecessárias. Libere espaço aí e coloca tudo na ponta do lápis. E aqui uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem é, mas Cá, eu preciso colocar numa planilha, eu preciso colocar num caderno, eu preciso colocar onde os meus gastos? Você precisa colocar onde fizer sentido para você. Eu gosto do bom e velho Excel. Mas existem aplicativos, eu tenho lá um post no Instagram falando sobre os aplicativos. Existem o próprio Excel, existem sistemas, tem caderno. Eu tenho uma cliente que adora se organizar no caderno e tá tudo certo. Ela pega o caderninho e anota. O que é importante? O importante é que você precisa entender que nós colocamos os nossos gastos ali mensais. E muitos gastos, eles são anuais. Por exemplo, Carol, acho que falou alguma coisa aqui sobre imposto, né, Carol? Não foi? Deixa eu ver aqui, ó. Geralmente não colocamos em... Ah, o Bruno colocou. Aí a Carol também. IPTU, seguro, a gente acaba não colocando. E aí é muito engraçado, porque as pessoas me falam assim, gente, batemos 30, hein? Parabéns pra vocês. Obrigado pela colaboração aí. E para todo mundo que tá chegando agora e que ainda não me conhece, seja bem-vindo. Nós estamos num curso de 7 dias que começou ontem sobre como fazer seu dinheiro sobrar. E o nome do curso é Conta Positiva, então seja bem-vindo. Nós temos hoje e mais 6 dias, né? Hoje mais 5 dias, sendo o último de resumo. Então fica com a gente aqui até o final, que é muito legal. Em todos eles nós temos ações práticas. Todo mundo saiu praticando e depois eu quero saber se vocês fizeram a tarefa de ontem, né? O deverzinho de casa de ontem. Então vamos lá. O imposto, por exemplo, a gente não coloca. Sabe o que a gente não coloca? Material escolar, rematrícula. E aí, dezembro, a gente recebe 13º e gasta. E dá presente, que é outra coisa que a gente não costuma colocar. E dá presente, a gente faz um monte de coisa. E aí, quando a gente olha, a gente fala, nossa, começo de ano é sempre tão difícil. Porque começo de ano tem IPVA, IPTU, material escolar, rematrícula. Nossa, é muita coisa. Sim, mas eles não acontecem todo ano? Se eles acontecem todo ano, ele tem que fazer parte do seu planejamento. Esse gasto se chama uma despesa extraordinária. O que é uma despesa extraordinária? Aquela que não é mensal. Só que se você parar para fazer conta e você colocar um valor ali mensal que você vai deixar para essas despesas, fica tudo muito mais fácil. Você sabe que teve um ano, quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu fiz um propósito ali que todo mês, quando eu recebesse meu salário, eu ia tirar R$100 e ia colocar dentro de um envelope. E eu ia guardar dentro de casa. E assim eu fazia. Recebia pagamento, tirava R$100 e colocava no envelope. Recebia pagamento, tirava R$100 e colocava no envelope. O que aconteceu? Em dezembro, eu tinha R$1.200. Eu comprei presente de Natal da Maria Júlia, minha filha. Comprei o presente de Natal do Rodolfo, meu marido. E comprei todo o material escolar da Maria Júlia em janeiro. Então, isso foi muito importante pra mim. Porque em janeiro, eu saí daquela sensação de sufoco, sabe? Que a gente costuma ficar. Naquele momento, pra mim, foi libertador. E eu falei, caramba, então é assim que funciona? E foi o primeiro passo ali pra eu poder começar a me organizar financeiramente, né? Uma coisa que a gente também precisa colocar na ponta do lápis é chamado financiamento, empréstimo. Empréstimos e financiamentos, eles precisam estar ali na nossa planilha do dia a dia e a gente precisa ter o controle real daquilo ali. Quando você fez, qual valor você pegou, qual taxa é? Nossa, isso é chato pra caramba, né, Karine? Não é não, gente. Se você mandar um WhatsApp pro seu gerente ou você entrar na sua conta no banco, você consegue saber. Isso é muito simples. É que lembra? Olha o seu cérebro. Olha a mente ontem, né? A aula de ontem falando pra você. Não vai não. Isso é chato, a vozinha que fica falando com a gente. Para com isso. Essa menina é doida. Pois é. Isso é a nossa voz inconsciente, os preceitos financeiros falando que você não vai dar conta. E você vai. Você é capaz de muito mais coisas do que você imagina. Depois vem as despesas fantásticas.
fantasmas. Eu tenho até um desenho para ela, ó. Gastos fantasmas. O que são os gastos fantasmas? Gastos fantasmas são os gastos que a gente não computa na planilha normalmente. Vou falar de gastos normais. Uma água que você bebeu na rua, um cafezinho, a alimentação, às vezes fora de casa, né? Porque quem come fora todo dia acaba colocando esse cálculo, mas quem come fora esporadicamente acaba não colocando na conta. Esses gastos, o lazer, que ele tem que estar lá na planilha, normalmente ele acaba sendo um gasto fantasma. Ah, nós fomos na praia e a gente gastou X. Ah, levei meu filho no cinema. Nossa, que saudade de ir no cinema, né? Levei meu filho no cinema e gastei Y. Isso são gastos fantasmas. E os gastos fantasmas, o simples fato da gente olhar para dentro deles, a gente já consegue reduzir mais ou menos ali uns 30% do nosso orçamento. Os gastos fantasmas, eles correspondem a aproximadamente 30% do nosso orçamento. Então, é daqui que você vai tirar o dinheiro que você se comprometeu, né? Há uns minutos atrás, que a partir de amanhã você vai começar a investir. É daqui que você vai tirar esse dinheiro. Dos gastos fantasmas, dos gastos do dia a dia. Então, começa a prestar atenção. O Bruno falou, a Carol falou também, que cada R$1 conta. É isso. Porque cada R$1, vocês já pararam para pensar? Você coloca R$100 na sua carteira. Esses R$100 que você coloca na carteira, você vai, eu sempre cito esse exemplo, vai na padaria, deu R$42, você vai achar caro, se você tiver que pagar em dinheiro. Você fala, nossa, tá doido, o que eu tô gastando? R$42 na padaria. Nossa, de jeito nenhum, não posso gastar tudo isso não. Agora, se você passar no débito ou no crédito, muitas vezes você digita a senha sem olhar o quanto deu. Quem aqui nunca digitou a senha sem olhar o quanto tinha dado na maquininha? Fala eu pra mim que eu quero saber. Quem aqui... Não, a Carol tá falando que ela diminuiu na feira. Lazer passou R$8 esse mês da meta. Tá vendo? Olha que bacana isso. Então, quero que vocês me digam aqui, quem aqui nunca digitou lá na maquininha de cartão de crédito a senha e não prestou nem atenção qual era o valor? Por quê? Ah, porque gasto na padaria. É tão pouquinho. Olha lá, Bruno tá falando que antes ele era assim. É exatamente isso, olha lá. Juliana também, Carla também. Gente, é muito automático. Sabe por quê? Porque a gente tá fazendo milhões de outras coisas. A gente tem essa questão, nós somos multitarefas, né? É bonito falar que a gente é multitarefas. Então a gente tá com o celular, a gente tá fazendo outra coisa, e a gente digita ali e a gente vai embora. E aí quando a gente vai embora, chegou atrasada... Dolores chegou atrasada, não tem problema não, Dolores, continua aqui que o tema tá interessante. Natália tá falando, ela também, é isso, gente. A gente vai fazendo milhões de coisas, a gente digita a senha ali e a gente simplesmente sai da padaria com o nosso pãozinho, com queijo, com sei lá o quê, e a gente não tem nem ideia de quanto deu. Só que qual é o problema? De repente, a gente para e fala assim, eu preciso pagar uma conta um pouquinho maior. E aí, na hora que você vai pagar aquela conta, você olha na sua conta e fala, nossa, mas eu só tenho isso na conta corrente? Ué, eu fiz um post esses dias falando sobre isso, cadê o dinheiro que tava aqui? Né? Também, quem nunca, né? Quem nunca olhou pra conta corrente e falou assim, nossa, mas eu jurava que eu tinha mais dinheiro? Aí, quando começa a olhar, quando começa a olhar, fala, nossa, aqui, ó, é verdade, eu tinha esquecido que eu gastei na padaria, fui no supermercado, e o dinheiro acabou. Não tem mais. Às vezes não tem nem o dinheiro suficiente para pagar aquela conta. E aí você tem que usar cheque especial. E aí você tem que entrar no rotativo do cartão. Eu vejo muitas pessoas que acabam pagando ali a conta, né? Acaba pagando paga a fatura do cartão de crédito e aí precisa usar o cartão de crédito para as despesas do mês. Ou seja, ela está se autofinanciando com o cartão de crédito. Isso é extremamente perigoso, porque em um momento em que ela tiver uma redução de renda ou um gasto um pouquinho maior ali, alguma emergência, alguma coisa, lascou o orçamento. E aí é nesse momento em que a pessoa fica inadimplente. Esse é o momento em que ela não consegue arcar. Porque aí ela precisa de empréstimo, aí ela precisa de financiamento, aí ela precisa parcelar o cartão, aí precisa entrar em várias coisas ali para poder sair daquela situação que ela tá. O Bruno tá falando que ele foi na padaria por um café com amigos. Quando olhou o valor, me perguntou.
Isso aconteceu comigo também. Eu fui em uma cafeteria, eu até contei isso na mentoria esses dias, e aí acabou virando um exemplo nosso na mentoria, né? Eu fui na cafeteria antes da pandemia, e aí quando eu fui pagar a conta, tava eu, meu marido e minha filha, e aí a conta deu R$ 120. E eu parei e falei, caramba, o que eu comi aqui na cafeteria que deu R$ 120? Eu falei, meu Deus, né, o que aconteceu? Eu tomei um susto, porque o que aconteceu? A gente foi pedindo, ah, não, isso aqui é uma delícia, ah, não, isso aqui é uma delícia. A vantagem é que eu tenho um valor estipulado ali para lazer, então tava tudo dentro do meu orçamento. Porém, eu confesso que eu também fiquei super assustada na hora que eu fui pagar a conta. Imagina se simplesmente você vai lá, ah, não, passa o débito aí, passa o crédito aí, né? Aqui, a Natália tá falando que ela já usou todo o dinheiro do cartão de débito e não percebeu. Isso acontece, Natália. Isso acontece com você, acontecia comigo. E acredito que com muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, acontece. Acontece bastante. A Carol tá falando que o marido viu R$ 58 do crédito e perguntou o que era. Era o valor da fatura fechada e ele não acreditou. Achou que era a compra. Tá vendo? Olha que coisa linda. Isso é uma aluna da mentoria. Então, parabéns, Carol. Fiquei super feliz. Depois eu explico um pouquinho mais pra vocês, tá, gente? A respeito da mentoria. Ei, Rodrigo, seu lindo. Tudo bem com você? Que honra ter você comigo aqui, hein? Gente, aí nesse momento, tá, que a gente tá falando de controle, de orçamento, de gastos, a gente precisa lembrar da aula de ontem e lembrar que a sua mente vai tentar te sabotar. A sua mente vai tentar falar pra você, não, isso é besteira, não faz isso. Então lembra dos preceitos financeiros. Você veio aprender comigo, Que honra, hein? Que honra! Muito bem, obrigada. Espero que eu possa te ensinar alguma coisa, né? Você já me ensinou tanto, né? Rodrigo, gente, ele fala de comunicação, né? Ele fala de comunicação, é ótimo, né? Ele ensina as pessoas a destravarem ali a timidez na hora de gravar vídeos e tal. E eu tinha uma super vergonha, né? Eu ficava assim com a mão suando antes de fazer uma live. Pra mim era muito difícil fazer uma live. E aí hoje, né, graças a Deus, tá aqui, era modelo mental meu também. O Bruno tá falando que o mais difícil é mudar o modelo mental. É exatamente isso. E pra mudar o modelo mental, gente, a gente também precisa colocar na ponta do lápis. A gente precisa papel e caneta na mão, computador na planilha. A gente precisa colocar ali e olhar. A gente precisa olhar como é que tá a nossa vida financeira pra gente dar conta. Porque também, se a gente ficar só ali, eu imagino, eu vou conseguir. Você sabe o que acontece? Acontece muito de aluno antes da aula, né? Antes da sessão, antes da mentoria, de pessoas passarem mal, às vezes assim, nossa, me deu dor de barriga, nossa, eu tava tão ansiosa, com a mão suando, Karine, porque a gente ia ter que falar sobre isso. Então, pode ser que isso aconteça com você. É absolutamente normal você ficar ali meio preocupado e aí a sua mente tentando fugir. Só que quanto mais você foge, pior é, porque a insatisfação que a gente tem de não realizar uma meta pessoal, a gente fica com aquela sensação de culpa, a gente fica naquele desconforto, né? Aquela sensação de que a gente fracassou. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Aquela sensação de fracasso que a gente tem muitas vezes por não conseguir. Nossa, mas eu queria tanto conseguir fazer uma viagem no final do ano. Nossa, mas eu queria tanto realizar esse sonho. E eu acabo não realizando. E muitas vezes você não tá realizando por causa da sua fatura do cartão de crédito. Muitas vezes você não tá realizando porque você ainda não sentou na cadeira e colocou ali suas contas na ponta do lápis e entendeu o que tá acontecendo com você. E entender o que você pensa sobre dinheiro e como você age. Porque se você não também entendeu como você está agindo, você não vai conseguir sair dessa situação. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe um negócio chamado heurística. Heurística são atalhos mentais que facilitam a nossa tomada de decisão. Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho hoje a respeito de processo mental, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só que a gente tem que tomar cuidado com as heurísticas e os vieses. O que é o viés? O viés, normalmente a gente tem aquele viés de confirmação. A gente só acredita naquilo que a gente já acredita. Basicamente, explicando o viés de confirmação é isso. Então, o que a gente faz? Se a gente acredita que... Deixa eu pensar em um exemplo aqui mais fácil. Eu acredito que comer chocolate
engorda. Eu acredito que comer chocolate engorda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir lá o Google e vou colocar assim, comer chocolate engorda? Aí você vai ver um monte de postagem a respeito de que comer chocolate engorda. E aí você vai colocar aquilo na cabeça. Nossa, tá vendo? Eu falei, viu? E marido e mulher é muito engraçado isso. Eu falei, amor, tá vendo? Comer chocolate engorda. Falei que a gente precisa parar de comer chocolate. Só que aí quando você coloca, tá, mas qual tipo de chocolate? Será que comer, não tô falando que comer chocolate emagrece, né? Não sou nutricionista, não tenho nem ideia a respeito desse assunto, foi um exemplo aqui que veio na minha mente. Mas, por exemplo, existe o chocolate 70%, que a gente pode comer sem culpa. Então, entende? O que acontece é que na maioria das vezes, a gente vai falar assim, não dá certo. Eu já tentei várias vezes. Então, você só acredita naquilo que você já acredita. Você já acredita que você não vai conseguir se organizar financeiramente. Você já acredita, ou que você tem ali a contabilidade mental, que ela funciona pra você, que tudo isso faz sentido pra você e que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, é assim que funciona, minha vida sempre foi assim. Quantas vezes eu ouço pessoas me falarem assim, eu sempre tive um boleto pra pagar, Karine. A vida inteira eu tive boleto para pagar, então tá tudo bem. Eu só vou conseguir realizar esse sonho se eu tiver um boleto para pagar. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E você sabe o que é interessante? Pensa o seguinte, se você precisar fazer uma viagem, e aí você começa a pagar a viagem antecipadamente. Então você foi lá, pagou a viagem, no momento em que você viajou, você já sente aquele gostinho de ter ido viajar, de que você foi, de que você já tinha o dinheiro para gastar. Parece que a viagem é até mais gostosa. E você fica naquela expectativa. Conforme você tá pagando, você vai criando aquela expectativa em relação à viagem. Agora faz o contrário. Viaja primeiro e divide lá, quem nunca fez isso também, né? E divide lá no cartão de crédito para você continuar pagando depois. Você passa um ano inteiro pagando aquela viagem que você já fez. É ruim, não é? Parece que aquela viagem... Por quê? Porque você já aproveitou aquele momento. Aquilo já passou. E aí, como aquilo já passou... Lembra que eu falei ontem que o nosso cérebro ele é insaciável? Aquilo passou, o seu cérebro deu um checkpoint ali. Beleza, já deu tudo certo. Já fiz a viagem. E aí, todo mês aquela cobrança vem, aquela cobrança vem, aquela cobrança vem no seu cartão de crédito. E aí você olha e fala, nossa, quando eu vou acabar de pagar isso aqui? Meu Deus do céu, não acaba nunca. Nunca que eu acabo de pagar esse negócio. E aí acaba sendo aquele negócio desgastante. Agora, quando você consegue fazer o contrário, quando você consegue simplesmente se pagar, né? Ir lá e pagar a viagem primeiro, por exemplo, e deixar para usufruir dela naquele momento, quando você vai viajar, você já tá com tudo pago, a sensação que isso te dá é totalmente diferente. Então é muito importante vocês pensarem a respeito disso. O Digli tá falando que ele passa 6 meses antes pagando a viagem e 3 meses depois pagando o cartão. Pois é, Diglio, não vai mais ser assim. Agora, o que a gente precisa fazer? É só a gente poder organizar. E aqui é muito legal, porque o sucesso, ele tá sempre na jornada. Então, a gente precisa aproveitar ali o processo. Então, quando você senta o planejamento de uma viagem, eu tenho um mapa mental falando de planejamento de viagem. Quem quiser, depois pega lá. No grupo do Telegram também tá lá. Então, o planejamento de uma viagem é muito legal porque você senta em família. Quando você senta em família, você começa a entender para onde nós vamos, quando nós vamos, quanto nós vamos gastar, onde a gente vai economizar para fazer essa viagem. E a gente começa essas etapas. E aí coloca todo mundo no jogo. E esse jogo, ele é muito legal, ele é muito divertido. Porque na hora que você chega lá na viagem com a sua família, por exemplo, vocês meio que já viveram aquilo na cabeça de vocês. Vocês mesmos que já falaram, gente, olha lá, a gente bem falou que a gente ia vir aqui. Poxa vida, olha que bacana, olha, a gente não pensou que a gente conseguiria chegar aqui e a gente conseguiu. Agora, simplesmente decide de última hora, como a gente costuma fazer lá no emocional, vai lá na emoção, passa o cartão, viaja para onde você quer
E aí, no momento em que você voltar, você já esqueceu, até tem bons momentos da viagem sim, tá? Não tô falando que nós só vamos ficar com a parte ruim da viagem, né? Que é pagar. Vocês vão ter bons momentos, boas lembranças daquela viagem. Mas todo mês aquela fatura do cartão de crédito fica te enchendo o saco ali pra você pagar ela de uma viagem que você já fez. Então isso é muito ruim. É igual, eu sempre comparo que é igual iogurte vencido, né? A gente compra o iogurte vencido, a gente compra o iogurte, esquece ele na geladeira, aí a gente olha aquele iogurte vencido e fala: ai, não acredito, venceu. Poxa, mas e agora? Ah, venceu tem poucos dias, né? Será que dá pra tomar? Será que faz mal? Aí às vezes a gente fala no Google, né? Quantos dias demora pra estragar o iogurte? Posso tomar um iogurte vencido? Então a gente fica com aquela sensação. Então, isso é muito ruim. Isso faz mal, isso é extremamente nocivo e entra muito dentro do que nós falamos ontem, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem que nós temos o que eu tava falando pra vocês de heurística. Heurísticas são regras de bolso. O que é regra de bolso? Aquele negócio que você acessa de repente, a hora que você precisa, você pega aquilo e acessa. Então, o nosso cérebro ele é cheio de heurísticas. Algumas regras de bolso, e o viés de confirmação é uma delas, que a gente acaba trazendo ali ao longo da nossa vida. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é dividido em dois sistemas. Um sistema é racional, o outro sistema é emocional. E a gente acaba trabalhando, todos nós, tá? Nós sempre estamos no sistema 1. Que é o sistema emocional. Esse sistema emocional, ele é rápido, ele é instintivo, ele vai buscar experiências anteriores. Então, ele vai lá no seu cérebro, busca essa experiência anterior e ele vai tomar a decisão. Só que o sistema 2, ele é o sistema que vai racionalizar as coisas. É o sistema que vai fazer conta, é o sistema que vai parar para analisar a planilha. Então, é isso que a gente precisa entender. Como é que a gente faz para trabalhar, para buscar o sistema 2 pro jogo e aí falar para ele: sistema 2, bora aqui comigo que eu tô precisando de ajuda aqui para resolver algumas coisas. Entenderam, gente? Então, tudo isso fez sentido para vocês? Então, agora, eu quero propor aí um desafio para vocês, né? Eu vou fazer agora uma postagem, tá? Falando uma frase muito legal, que é uma frase que eu sempre repito na mentoria, que é no controle que está a sua liberdade, né? Controla o seu dinheiro, pois se você não controlar o seu dinheiro, ele vai controlar você. Então a gente precisa entender isso, que quem tá no controle somos nós. Nós estamos no controle das nossas finanças. Se até agora você não estava, parabéns, bem-vindo ao jogo. Agora você começa a controlar suas finanças e você começa a partir de hoje. Não existe autocontrole futuro. Então não tem como você começar alguma coisa, decidir que você vai começar amanhã. Você decide agora, nesse exato momento que você tá aqui comigo, tá? Então eu quero muito que vocês vão lá, assim que eu postar a foto aqui, eu vou deixar ela agora lá no Instagram. Assim, é só o tempo de eu poder baixar a live. Eu quero que vocês mandem lá pra mim o que fez sentido pra vocês de tudo isso que vocês assistiram aqui comigo hoje, tudo isso que vocês viram aqui hoje, tá? Então depois eu quero que vocês postem lá. A frase é exatamente essa: controle o seu dinheiro, ele vai controlar você. Agora, a tarefa de hoje, né? Tem a tarefa de amanhã, então eu quero deixar pra vocês a tarefa de hoje, que é: olhe o seu cartão de crédito. Eu não quero que você faça nada extraordinário. Eu só quero que você olhe para sua fatura do cartão de crédito. Abre lá o aplicativo, pega a sua fatura, ou se você tem ela impressa, pega a sua fatura do cartão de crédito e você coloca, olha para onde está indo o seu dinheiro. Entende o que está acontecendo, qual é o seu padrão de consumo. Tudo que nós falamos hoje, eu quero que você olhe por onde o dinheiro tá te escapando. O dinheiro tá escapando, a gente sabe que o dinheiro tá escapando. Será que ele tá lá dentro da sua fatura do cartão de crédito? E outra coisa, vocês não me viram falar dentro da planilha que a gente tem que colocar cartão de crédito, né? Por quê? Porque a gente precisa abrir a fatura do cartão de crédito, olhar o que tá dentro da fatura do cartão de crédito mensalmente. Natália tá falando que não tem cartão de crédito. Parabéns, Natália, então olha a sua conta corrente. Olha lá seu cartão de débito. Pega a sua conta corrente e olha lá dentro da sua conta corrente
Para onde tá indo o seu dinheiro? Em que você tá usando o seu cartão de débito? Qual é o seu padrão de consumo? Mais uma vez eu repito para vocês que as nossas receitas e despesas dizem muito mais sobre nós do que nós imaginamos, tá? Então vamos falar sobre tudo isso. Eu vou recapitular aqui tudo que eu falei, mas eu quero saber antes se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu vou começar a recapitular aqui então e vocês vão me chamando caso vocês tenham alguma dúvida. Então, ó, hoje nós falamos de número e eu pedi para que vocês deem uma nota para a vida financeira de vocês de 0 a 10. Eu tô pedindo isso hoje e eu quero que no último dia vocês pensem qual é a nota, se essa nota evoluiu com o simples fato de vocês estarem aqui nesse curso, tá? Então assistam todos os dias. Vocês viram que assim, a interação é muito legal, então o que vocês tiverem de dúvida, a vantagem de assistir ao vivo é isso. Quem chegou hoje, né? Como eu falei pra vocês, são 6 dias, termina no dia... São 7 dias, que já aconteceu ontem, termina no dia 5. Quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp, porque eu vou baixar a live e mando o link pra vocês assistirem, tá? E aí eu vou abrir o grupo pra tirar algumas dúvidas. Quem tiver dúvida, eu vou abrir o grupo pra tirar dúvida. Mas ao vivo a gente consegue tirar várias dúvidas que a gente acaba não conseguindo. Muito legal isso aqui, ó. Na minha organização financeira, eu lanço o gasto na data da compra ou no pagamento da parcela? Você lança no pagamento da parcela. Por quê? Porque uma coisa é regime de competência, outra coisa é regime de caixa, né? O que acontece? Se o dinheiro vai sair, quando é o desembolso? Quando eu tenho que pagar? Então eu vou ter que pegar, por exemplo, eu comprei no cartão de crédito no mês de julho, só que a fatura vai vir no mês de agosto. Então, você já vai analisar a sua fatura do mês de agosto e lançar na planilha de agosto. Por quê? Porque é em agosto que vai sair o dinheiro. Então, a planilha, eu sempre brinco que na hora que você olhar a última linha da sua planilha, tá sobrando R$ 1.200. É esse o dinheiro que você tem que ter na conta. Se na sua planilha tá falando que tá sobrando 1.200 e você na conta tem 100, tem alguma coisa de errado. Você tá se boicotando em algum momento dentro desse processo e você precisa entender para onde tá indo o seu dinheiro, né? É aquilo que eu falei, cadê o dinheiro que tava aqui? É exatamente isso, a gente precisa entender para onde tá indo, tá? Fez sentido, Rodrigo? Então, nota de 0 a 10 para a vida financeira, anota aí pra gente poder conversar mais pra frente sobre isso. Diagnóstico, quando a gente tá doente, a gente vai ao médico. Então, eu quero que vocês parem para olhar dentro da vida financeira de vocês quais são os problemas que vocês estão. E aí, eu falei ontem também, não adianta a gente querer resolver a nossa dor de cabeça financeira com aspirina. Tomar um remédio paliativo ali não vai resolver seu problema. Você precisa encarar suas finanças de frente, tá? E todo real conta, ok? Eu quero que vocês se paguem primeiro. Então, amanhã, 1º de agosto, você já vai definir qual o valor percentual do seu salário, do seu prolabore, da sua retirada. Quem recebe diariamente, separa um percentual que a partir de amanhã você vai começar a guardar mensalmente, semanalmente, diariamente, de acordo com a sua receita, de acordo com o que entra para você todos os dias, todos os meses, né? Como é que funciona isso para você, tá? Independente se é planilha, se é caderno, como funciona para você, é importante você estar ali e você entender que o padrão de gastos, ele vai de gastos, despesas mensais, despesas extraordinárias e as despesas fantasmas. Despesas mensais tem todo mês, despesas extraordinárias, IPVA, IPTU, material escolar, como é que a gente pode fazer tudo isso? Colocar mensalmente depois, mas você precisa entender que elas estão ali, seguro de carro e despesas fantasmas, as que saem no dia a dia. Como ter consistência no controle financeiro? Ótima pergunta. Fazendo. Começando hoje. Não existe autocontrole futuro, como eu falei pra vocês. Então, o ideal é que você tenha uma rotina financeira. E rotina financeira não é todo dia, não. Claro que eu gosto de todo dia olhar minha conta corrente pra ver como é que tá, pra ver quais são os gastos. Eu acho isso excelente. Mas você consegue... Quando você para e fala assim, não, eu vou olhar minha planilha toda segunda-feira, ou eu vou olhar minha planilha, o que eu gosto de fazer? Todo último final de semana do mês, eu pego a minha planilha e eu vou organizar ela, estruturar e planejar o mês seguinte.
Então eu já vou olhar o meu padrão, o que eu tenho planejado dentro daquelas despesas para o mês seguinte e o que eu tenho, quais foram os meus erros desse mês. Onde eu planejei que deu errado? Aí eu coloquei que eu ia gastar lá R$500 de supermercado e eu gastei 650. Poxa, eu já entendi que eu gastei 150 a mais. Mas esses 150 a mais, eu gastei por quê? Eu gastei porque eu fiz um churrasco e gastei a mais? Ou eu coloquei isso aqui e eu coloquei um valor menor do que eu preciso? Então eu preciso rever isso aqui. Então é isso que você precisa fazer. Então você precisa começar a olhar para dentro das suas finanças e fazer disso um hábito. Vai ser fácil? Não, nos primeiros dias a gente sempre quer fugir, tá? Mas a gente precisa colocar tudo isso dentro da nossa rotina e entender que faz sentido. Lembra? Controla o seu dinheiro, senão ele vai controlar você? E ele vai controlar você. Porque daqui um pouco você tá trabalhando pelo dinheiro, vivendo pelo dinheiro. E aí entra na corrida dos ratos, que eu expliquei pra vocês o que é isso ontem. Né? Quem não assistiu, quem não tava, eu vou postar de novo lá no grupo do WhatsApp o link pra assistir a aula de ontem. Pra que vocês possam colocar tudo isso. Obrigada, Carla! Carla tá falando que o conteúdo tá top. Obrigada. Eu amo fazer o que eu faço, né? Quem me acompanha já sabe. E o meu propósito de vida é ajudar pessoas comuns, como eu e vocês, a organizarem a vida financeira através de pequenos ajustes. Então, não quero que você mude a sua vida completamente. Eu quero que você entenda quais ajustes serão necessários para você poder chegar onde você quer chegar, onde você merece chegar, tá? Amanhã, o tema de amanhã é guardar dinheiro pra quê? Pra quê? Eu ouço muito essa frase assim, mas e se eu morrer amanhã? Eu preciso aproveitar a vida. Pra que a gente precisa guardar dinheiro? Então, esse é o tema da live de amanhã. Por isso que você consegue, faz com amor e carinho. É exatamente isso. Eu amo realmente o que eu faço. Algumas pessoas ontem vieram me perguntar a respeito da mentoria, como é que funciona a mentoria. Como entra no WhatsApp? Ali na minha bio. Clica lá na minha página principal, vai ter um link e ali tem, acho que a primeira opção vai ser essa, entrar no grupo do WhatsApp. Clica lá que você já vai pro grupo e aí é o tempo de eu baixar essa live, colocar ela direitinho lá no link para poder mandar para vocês. Então até meio-dia o link já vai estar disponível. E o mapa mental da live, eu adoro mapas mentais, né? Vocês sabem disso. Pra viajar, seu dinheiro é pra viajar, né, Rodrigo? Então tá, quando você vier pro Espírito Santo, você me avisa, viu, Senhor? Você me avisa aqui pra gente poder comer uma muqueca sem coentro, porque, né, eu sou paulista, não como coentro. A gente pede o coentro separado, os capixabas quase me matam por causa disso, mas a gente marca pra comer uma muqueca. Então, ó, voltando, algumas pessoas me perguntaram a respeito da mentoria, como é que faz pra entrar na mentoria. Eu vou abrir inscrição dia 17, né, semana que vem. E ela começa dia 17 de agosto. As mentorias em grupo, elas acontecem toda segunda-feira, às 8 da noite. E aí, a gente começa a espaçar. O primeiro mês é toda semana, no mês seguinte de 15 em 15 dias. E aí, normalmente, são 7 encontros, tá? Que a gente faz, e aí eu pego na mão mesmo e nós vamos junto. Mas espera que eu vou te dar maiores informações ali depois ao longo do curso. Mas quem tiver interesse, depois me manda um direct que eu explico um pouco melhor. Como faz um controle eficaz das finanças? É muito legal você entender primeiro o seu padrão de consumo. Então, o que você precisa fazer? Entende o seu padrão de... O que é padrão de consumo, Karine? Padrão de consumo é, por exemplo, quanto você está gastando no supermercado. Então, eu sei que eu gasto X reais no supermercado. Então, você começar a controlar realmente. E você começar a se programar. Então, vou dar um exemplo. Se você gasta R$800 no supermercado para a conta ficar mais fácil, se você compra semanalmente, você já sabe que é R$200 na semana. Agora, se você compra quinzenalmente, você sabe que é R$400 a cada quinzena. Então, você pode... Todos os nossos gastos, eles são previsíveis. A gente acha que não, mas ele é extremamente previsível. Então, você começa a prever e você começa a preparar o seu cérebro para aquilo. Então, você começa a colocar, olha, eu gosto de ir no salão fazer unha. Tá aí outra coisa que a gente nunca coloca na planilha. Unha, sobrancelha, depilação, homem cortar cabelo. A gente nunca coloca isso na planilha, mas precisa estar. Precisa estar ali na planilha. Uma coisa que a gente foge, vestuário.
Não, vestuário não. Vestuário a gente compra lá. Ah, não, eu compro todo mês alguma coisa. Tá, mas você prefere comprar por mês? Você prefere comprar anualmente? Você prefere comprar por estação? É preciso entender. Se você parar para entender os seus gastos, para entender o seu padrão de consumo, você vai conseguir prever. O problema é que a gente quer prever uma coisa que a gente nem sabe o que é. A gente quer prever alguma coisa que a gente fica imaginando que a gente vai gastar, que a gente fica imaginando que a gente vai fazer, entende? Então é isso que a gente precisa olhar para dentro das suas finanças, pega uma lupa, olha ali para dentro das suas finanças, né? E coloca tudo na ponta do lápis. Colocou na ponta do lápis, você vai entender seu padrão de consumo. Entendendo seu padrão de consumo, você vai conseguir criar uma estratégia para isso. Né? O Rodrigo tá falando que a gente vai aglomerar. Não, Rodrigo, a gente não aglomera, não. A gente fica distante. Não, tá bom, vai. Então eu perdoo por enquanto e a gente espera tudo isso passar. Vamos esperar tudo isso passar, que eu quero ver. Quero ver se o senhor vai vir aqui ou não. Carol tá falando que ela só paga em dinheiro, agora que é pra sentir. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de pagar coisas em dinheiro. Agora, por exemplo, a Karine está falando pra mim que você não usa cartão de crédito. Uso. Meu supermercado, por exemplo, eu só faço no cartão de crédito. Por quê? Porque eu consigo controlar. Então, eu consigo olhar lá no aplicativo a minha fatura do cartão e eu consigo falar assim, eu tenho um objetivo de gastar X na semana. Deixa eu olhar como é que tá tudo isso aqui, ó. E é muito interessante... Porque vamos supor que assim, uma semana, vamos supor que meu valor é R$200. E aí, na semana eu gasto 250, precisei comprar um pouquinho a mais. Ok, automaticamente eu já anoto lá que eu gastei 250, por quê? Porque na semana seguinte eu vou ter 150, por exemplo. E aí, o que eu faço? Esse 150 que eu tenho, ao invés de ir no supermercado, talvez eu vá na feira. Talvez eu vá no verdurão para comprar mais próximo de casa. Porque aí quando eu brinco que a gente vai no supermercado, e aí na mentoria eu tenho um momento que a gente fala só sobre o supermercado, justamente porque acaba sendo, né, eles têm muitas estratégias pra gente gastar dinheiro muito rápido, e a gente entra no supermercado, a gente sai com uma sacolinha e gastou R$100 e poucos reais. É muito engraçado, você vai no supermercado comprar pão, né? Você vai comprar um negocinho. Eu quero comprar uma banana. Você entra lá, você sai com 2 sacolas e gastou R$100. É muito interessante. Gente, meu tempo tá acabando. Eu quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final. Então, vou postar agora aqui. Quero que vocês me digam os insights que vocês tiveram, o que fez sentido pra você estar aqui. Quem ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo. A frase do dia é: controle seu dinheiro ou ele vai controlar você. Então, ele vai entrar agora lá no ar e vocês me digam quais insights vocês tiveram e por que tá fazendo sentido estar aqui nesse curso. E tarefa de hoje: olhe o seu cartão de crédito para ver para onde seu dinheiro tá escapando. Natália, você já sabe que é para olhar o cartão de débito, olha lá a sua conta. E quem quiser olhar a conta também é super interessante e faz todo sentido. Eu acho bem válido, tá bom? Um beijo para todo mundo. Amanhã, 10 da manhã. Amanhã é sábado e tem aula normalmente. Amanhã é sábado e tem aula normalmente. Aqui, o meu tempo tá acabando, mas eu respondo essa pergunta pra você amanhã. Em relação à liberdade financeira, qual é o melhor caminho? Eu juro que eu respondo pra você amanhã, porque eu vou cair agora. Beijo!